Muito bem, então continuamos hoje a nossa série de mensagens iniciada na semana passada, relacionamentos líquidos, e hoje vamos refletir sobre os seus efeitos na família. E é bem possível que algum disjuntor já tenha caído agora aí, né? Porque talvez alguém diga, mas eu sou solteiro, eu sou sozinho, eu sou viúvo, e isso aí não vai me dizer respeito. Fica comigo, tá? Fica comigo. Nós temos esse cuidado, sabe, de que a nossa reflexão ela vá muito além de determinada configuração, né? E eu sei que o desafio é que quando eu começar a ler o texto bíblico sobre o qual nós vamos meditar hoje, mais alguns disjuntores podem cair, tá? Então segura firme aí, porque nós queremos, à luz do Evangelho, olhar o que Deus tem a nos dizer também durante essa manhã. Vocês sabem, como o Dudu falou muito bem semana passada, emprestamos algumas reflexões do Zygmunt Bauman, esse estudioso do comportamento humano, esse sociólogo, nascido na Polônia em 1925, falecido em 2017, então contemporâneo, vive o impacto da Segunda Guerra Mundial e influencia isso muito a sua visão de mundo. E a sua reflexão sobre a sociedade do nosso tempo, mas especialmente as relações humanas. Ele certamente se torna um dos sociólogos mais respeitados do século XX, início do século XXI, e foi mundialmente conhecido pelas suas reflexões a respeito da modernidade líquida. E ele tem 3 livros que abordam então essa temática: modernidade líquida, amor líquido e vida líquida. E ele faz essa reflexão justamente porque os líquidos, diferentes dos sólidos, não mantêm a sua forma com facilidade. É uma das coisas que ele fala nos seus livros. E ele diz: os tempos são líquidos porque tudo muda muito rapidamente no nosso tempo. Nada é feito para durar, nada é sólido. E como nós vimos na semana passada, esse impacto dos relacionamentos líquidos se manifestam de uma forma muito especial na família. E hoje eu quero chamar para conversa mais um autor, além do Zygmunt Bauman, o Timothy Keller, especialmente esse livro, O Significado do Casamento. Ele aborda de uma profundidade muito, muito interessante, também esse tempo que nós vivemos, e faz então essa leitura das relações familiares para dentro desse tempo, de uma forma muito, muito significativa. Então, os efeitos na família. Querido, Zygmunt Bauman diz que uma das características do nosso tempo é a fragilidade nos relacionamentos. A gente deseja proximidade, mas teme compromisso. A gente quer intimidade, mas preserva rotas de fuga ao se aproximar das pessoas. Nós queremos os benefícios do amor sem os custos de uma aliança de amor. Ele escreve isso de uma forma muito interessante, não dizendo que uma coisa é boa, ele lê o nosso tempo. Bauman, ele percebe que assim são os relacionamentos do nosso tempo. E há uma entrevista dele, onde ele fala disso com uma propriedade muito interessante. Nós queremos assistir um pequeno recorte de uma entrevista dele mesmo, Zygmunt Bauman, falando a respeito disso. Eu peço então que a técnica projete esse vídeo para a gente ouvi-lo falar sobre isso. Um viciado em Facebook confidenciou para mim, na verdade nem confidenciou, ele se gabou para mim de que fez 500 amigos em um dia. Minha resposta foi que eu vivi 86 anos, mas não consigo, eu não tenho 500 amigos. Eu não consegui fazer isso. Então, presumivelmente, quando ele diz amigo e eu digo amigo, não estamos falando da mesma coisa. É um tipo diferente de amigo. Nunca ouvi, quando era jovem, o conceito de rede. Eu ouvia falar de laços humanos. Eu ouvia falar de comunidades, esse tipo de coisa, mas não de rede. Qual é a diferença entre comunidade e rede? A comunidade te precede. Você nasce em uma comunidade. Por outro lado, temos a rede. O que é uma rede?
diferente da comunidade. A rede é criada e mantida viva por duas atividades diferentes. Uma é conectar e a outra é desconectar. E eu acho que o atrativo do novo tipo de amizade, a amizade do tipo Facebook, como eu chamo, está justamente nisso. É tão fácil desconectar. É fácil conectar, fazer amigos, mas o maior atrativo é a facilidade de se desconectar. Só imagine se você não tivesse amizade online, não tivesse conexão online, não tivesse compartilhamento online, mas sim uma conexão offline, conexão real, cara a cara, corpo a corpo, sabe? Olho no olho, com sinceridade. Então, por outro lado, terminar um relacionamento é sempre um acontecimento extremamente doloroso e muito traumático para todos. Você precisa encontrar desculpas, precisa explicar, muitas vezes precisa mentir e, mesmo assim, não se sente seguro porque o parceiro pode dizer: bem, você não tem esse direito, você é um canalha, você é um porco, seja lá o que for. É difícil, mas na internet é tão fácil, você só aperta deletar e pronto. Em vez de 500 amigos, você fica com 499. Mas isso é apenas um incômodo temporário, porque amanhã você terá outros 500. Isso, Mina. Os laços humanos. O maior atrativo é a facilidade de desconectar, diz Bauman, naquilo que ele chama de amizade de Facebook. Ele diz no final, isso mina os laços humanos. Ele disse na rede social, é só dar um deletar que você se livra daquela pessoa incômoda que te azucrina na tua rede social. Em outro espaço da palestra, da entrevista, em outro momento ele diz, faz isso com tua sogra. Faz isso com teu cunhado. Essa parte é brincadeira. Faz isso com teu irmão, com tua irmã, com teu pai, com teu filho. Relacionamento de verdade não é tão simples assim, onde a gente aperta um botãozinho e pronto. A gente tem um incômodo temporário, como ele diz aqui. Mas talvez seja por essa mentalidade de se relacionar nesse nível e com esse atrativo de simplesmente desconectar quando não me convém, quando me incomoda, quando gera um desconforto, é que talvez os nossos relacionamentos carreguem uma sensação de insegurança tão grande. Será que vai durar? Será que eu posso confiar? Será que vale a pena investir? Falava antes do culto, me permitam ilustrar, a Tânia e o Sebastião, 66 anos juntos de um relacionamento, com lindas histórias para contar, não sem lutas, não sem adversidades, não sem incômodos, não sem desafios, mas queridos, essa sensação de que a gente o tempo todo está pisando em ovos com todo mundo, porque a gente vive essa insegurança de ser deletado a qualquer momento. É exatamente para dentro desse contexto que nós encontramos uma palavra das Escrituras que pode nos ajudar. E eu quero ler com vocês Efésios 5, 21 a 33, onde Paulo nos apresenta o amor de Cristo. E o amor de Cristo é tudo aquilo que a liquidez contemporânea não consegue produzir. Nós queremos ler juntos, vamos olhar Efésios 5, 21 e seguintes, e segura o disjuntor aí, por favor. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Senhor, o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante,
mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo o faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai, a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Percebam, queridos, essa palavra, ela começa com uma frase aparentemente muito simples. Diz ali: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Queridos, o amor líquido, os relacionamentos líquidos, eles evitam a todo custo a entrega. Mas Paulo nos faz essa afirmação para começar a sua comparação entre o casamento e o relacionamento de Jesus com o seu povo. Esse versículo é a porta de entrada a essa palavra. Antes de falar sobre família, sobre maridos, esposas, pais, filhos, ou seja o que for, Paulo fala sobre uma atitude que deve caracterizar toda a vida cristã: a submissão mútua. Essa palavra já incomodava no primeiro século, continua incomodando hoje, porque nós vivemos uma cultura que preza pela autonomia, que preza pela liberdade e realização e felicidade individual e pessoal. Aprendemos desde cedo a, com todas as nossas forças, proteger os nossos interesses, a preservar a nossa independência. E queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui que para mim marcou muito a minha história. Eu estive com meu pai 4 dias antes do meu pai falecer. Meu pai teve um câncer durante 3 anos, e na última semana da vida dele eu pude visitá-lo ainda. Eu não sei se meu pai ainda me reconheceu naquele momento. Ele estava totalmente debilitado no fundo de uma cama, e eu não vi meu pai bater no peito e dizer: eu não quero depender de ninguém. Nós nos iludimos de que nós somos grandes coisas, de que nós conseguimos, nós damos conta, nós batemos metas, nós resolvemos os problemas, e a gente não precisa de ninguém. Até, como diz um colega pastor meu, desligar um fiozinho aqui, até dar um problema nessa caixa, até de repente a gente estar numa situação onde essa não é mais uma opção, onde não é mais uma opção dizer: eu não dependo de ninguém, eu não quero ninguém, eu quero independência. O Bauman, ele observa muito bem, porque essa questão dos relacionamentos, essa tensão que a gente vive, porque a gente quer os benefícios da proximidade, mas a gente rechaça os custos, os compromissos. Nós queremos amar e ser amados, mas sem perder o controle. Nós queremos pertencer, mas sem abrir mão dessa independência, dessa liberdade. Nós queremos que os relacionamentos nos sirvam, mas não queremos servir. Por isso os vínculos se tornam tão frágeis no nosso tempo, porque relacionamentos profundos exigem algo que a nossa cultura tenta evitar a todo custo: entrega. A submissão mútua que Paulo fala aqui, e depois traz sim o exemplo da família, não é anulação de personalidade, não é inferioridade, não tem nada a ver com dominação, é a disposição de colocar o outro acima dos seus próprios interesses e amá-lo de tal forma que ele seja cuidado, sustentado, respeitado. E quando 2 tomam essa decisão, ninguém está desamparado.
É exatamente a lógica oposta a essa sociedade consumista que marca tantos relacionamentos no nosso tempo. O problema é que a gente quer ocupar o centro. Nós queremos transformar os outros o tempo todo na nossa cultura em matéria-prima para a nossa realização pessoal, para a nossa felicidade. E nos altares disso sacrifica vidas o tempo todo. Por isso, os grandes conflitos de relacionamento, especialmente os do contexto familiares, não nascem apenas das diferenças de personalidade, nascem de corações que disputam o centro da história. E é justamente nesse ponto que Paulo conduz ao coração, ao centro, à essência do Evangelho, revelando que Cristo, por amor, se entrega. Depois de falar de submissão mútua, Paulo apresenta o fundamento de tudo, o próprio Cristo. Observa que Paulo não constrói a sua argumentação sobre sentimentos, ele não fala sobre paixão, ele não fala sobre compatibilidade, ele não fala sobre realização pessoal, ele fala sobre a cruz. Ele diz: Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor cristão é marcado por essa profunda entrega. É aqui que a gente encontra esse contraste com o nosso tempo. Bauman diz que os relacionamentos do nosso tempo, eles são definidos e avaliados como produtos de consumo. Enquanto nos satisfazem, permanecem. Quando deixam de satisfazer, são descartados. Enquanto funciona, está junto. Quando deixa de funcionar, substitui. Mas aqui eu quero fazer uma observação. O livro Amor Líquido, do Bauman, no qual ele reflete mais especificamente isso, já tem mais de 20 anos. Eu acho que houve uma mudança significativa em relação a isso. Eu creio que nós não vivemos mais a cultura do descartável. A gente vive na cultura do melhor está por vir. Porque lá atrás, quando uma coisa estragava, parava de funcionar, a gente consertava. E a gente continuava usando mais um tempo. Depois, a gente passou a descartar e comprar um novo. Agora a gente não espera mais estragar. Eu preciso do iPhone novo, o último que veio, não porque o anterior não serve mais, não porque ele não supre mais as minhas necessidades, porque alguém me convenceu de que tem algo melhor aí que eu preciso. Não é por isso que todos os lançamentos dos últimos aparelhos e avanços de tecnologia, quando abre a loja, assim, não tem uma multidão ali na frente, empurrando para entrar e comprar aquele produto o mais rápido possível. Vocês já devem ter visto cenas dessas nas reportagens. Por quê? Porque eu preciso daquilo, mesmo que eu tenha, ainda funcione perfeitamente bem. Ok, não sei se ok, mas tudo bem, quando a gente fala sobre produtos, mas será que a gente não está transferindo essa mesma lógica para os nossos relacionamentos interpessoais e para o nosso relacionamento com o próprio Deus? Se o Deus em quem eu creio não funciona mais, eu troco de fornecedor, e por isso, as pessoas não criam mais raízes nos contextos comunitários, sejam eles familiares, sejam eles igrejas, comunidades de fé. Cristo não amou a igreja porque ela era perfeita, não amou porque ela merecia, não amou porque ela correspondia às suas expectativas, não amou porque funcionava o relacionamento. Cristo ama pecadores, Cristo ama pessoas quebradas, pessoas que frequentemente falham, e mesmo assim permanece.
Aqui Tim Keller faz uma observação bem interessante nesse livro. Segundo ele, os grandes problemas dos relacionamentos modernos é que eles esperam das outras pessoas envolvidas no relacionamento aquilo que só Cristo pode dar, aquilo que só Deus pode oferecer. A gente espera um relacionamento que nos complete, que nos cure, que resolva a nossa solidão, que carregue o peso de dar significado à nossa vida. Queridos, mas nenhum ser humano foi feito para suportar essa responsabilidade, esse peso. Nenhum marido, nenhuma esposa, nenhum filho, nenhum pai, nenhum amigo é capaz de te dar isso, que só Deus pode dar. Quando nós transformamos pessoas em salvadores, inevitavelmente nos frustraremos. E então surgem ressentimentos, frustrações, rupturas. Mas o Evangelho nos lembra que já há um Salvador que nos foi dado. Cristo não veio para complementar a nossa vida. Cristo veio para nos salvar, veio para nos redimir, veio para nos resgatar. Somente quando encontramos a nossa identidade e a nossa segurança nele, nos tornamos livres para amar os outros, sem exigir deles aquilo que somente Deus pode dar. E por isso, a gente fala de aliança. A nossa cultura fala de contrato, e enquanto que for interessante, contratos são mantidos. Quando deixam de ser interessantes, são rompidos. Mas a palavra nos fala de aliança, que é totalmente diferente. E aqui a gente chega no ponto alto desse texto de Efésios que nós lemos. Paulo cita Gênesis. Por essa mesma razão, o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E eu digo assim, quando tem um texto que nos é trazido por Moisés, o líder maior da espiritualidade judaica, quando um texto nos é trazido pelo próprio Senhor Jesus, o nosso Redentor, e quando um texto bíblico é trazido pelo apóstolo Paulo, que é talvez o líder maior da igreja cristã, nós deveríamos prestar muita atenção, e esse é um dos textos. E cada um dá uma ênfase adicional que é importante. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Jesus acrescenta, por isso que Deus uniu, não separe o homem. E Paulo vem trazendo isso, depois ele vai incluir os filhos. Ele diz, pais, não irritem os vossos filhos, filhos, honrem aos seus pais. Mas aqui Paulo vem falando desse casamento, dessa união entre homem e mulher, mas termina dizendo algo muito interessante. Ele diz, isso é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Queridos, o casamento não é o destino dessa passagem. A família não é o ponto final desse texto. Os relacionamentos interpessoais não o são, Cristo o é. O casamento, a família, os relacionamentos interpessoais são sinais, são parábolas vivas que apontam para algo que é maior. O relacionamento entre o próprio Deus através de Cristo com o seu povo. E o que caracteriza esse relacionamento? Aliança, fidelidade, permanência. A nossa cultura tem dificuldades com essa linguagem. Mas os relacionamentos mais profundos nascem não apesar dos compromissos, mas nos compromissos. Uma amizade profunda, uma família saudável, uma comunidade forte, um casamento maduro exige permanência. As raízes precisam permanecer para que a árvore possa produzir frutos. E a aliança cria esse ambiente onde o amor pode amadurecer. Não porque tudo seja fácil, mas porque existe segurança em atravessar juntos as dificuldades. É exatamente isso que nós vemos Cristo fazendo.
Ao longo da história bíblica, o povo falhou reiteradamente, mas Deus permaneceu. O povo quebrou promessas, mas Deus foi fiel. Na cruz, nós vemos a fidelidade de Deus levada às últimas consequências. Ali, Cristo assumiu o preço da aliança, o custo da aliança. Ali, Cristo permaneceu quando todos os motivos humanos para permanecer haviam desaparecido. Ali, Cristo demonstrou que o verdadeiro amor não é medido pela intensidade dos sentimentos, mas pela profundidade da fidelidade. Paulo não termina falando de técnicas para um casamento melhor, ele termina apontando para Jesus. Porque somente quando experimentamos o amor de Jesus na nossa vida, somos capazes de amar de fato uns aos outros. E por isso essa pregação poderia terminar de dois jeitos. Ela poderia terminar dizendo: vocês viram, o texto bíblico diz isso, ele significa isso, agora vão e façam isso. O detalhe é que a gente não dá conta. A gente não dá conta. A gente não consegue amar como Cristo amou. A gente não consegue se sacrificar como Cristo se sacrificou. A gente não consegue levar os nossos relacionamentos às últimas consequências como Cristo levou. Por isso seria desonesto terminar essa pregação e dizer: agora vocês vão e amam como Cristo amou. Honesto é dizer para vocês: rendam-se a esse amor, rendam-se ao amor de Cristo, clamem para que Cristo habite ricamente o coração de vocês, como diz a palavra. Porque a palavra de Deus nos diz: Cristo em nós, nos dá sim possibilidade de amar a Deus acima de todas as coisas, como amamos uns aos outros. Desconectado disso, não dá, não é possível. Por isso, num mundo de relacionamentos líquidos, o que vai fazer a diferença não são os nossos mais altos e elevados propósitos de fazer tudo dar certo. Não são as nossas boas, maravilhosas intenções. Não é a quantidade de livros que nós lemos a respeito. Não são as terapias que fazemos. Tudo isso tem o seu lugar. Tudo isso tem o seu espaço. Busquem isso. Mas, queridos, desconectados da presença de Cristo nos nossos corações, do Espírito Santo derramando amor nos nossos corações, é impossível. Então, queridos, se você quer algo sólido de fato, se você quer algo que te possibilita viver integridade, fidelidade, amor verdadeiro, é apenas a partir do fluir, do derramar do próprio Cristo na tua vida, transbordando na vida daqueles que estão ao teu redor. É desse amor que nasce toda a verdadeira transformação, na família, nos relacionamentos, em todos os níveis da própria vida. Então fica o convite, né? Sujeitem-se uns aos outros, o temor de Cristo, mas sujeitem-se antes ao próprio Cristo, que lhes capacitará a essa jornada, para que assim a gente experimente, depois de conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém. Quero convidar o louvor que se posiciona, nós queremos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que ela de fato seja lâmpada para os nossos pés, seja luz para o nosso caminho. Pai querido, fale continuamente aos nossos corações, que essa palavra continue gerando fruto nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, e que nada, Senhor amado, nos tire das tuas boas e poderosas mãos, e que assim o teu Espírito Santo sopre sobre as nossas vidas essa capacitação sobrenatural, que
que precisamos para que possamos amar o Senhor acima de todas as coisas e as pessoas ao nosso redor como amamos a nós mesmos. Assim, Pai, te pedimos por isso gratos em nome de Jesus. Amém.